Então, trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é esse triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá? Os elementos do triângulo retângulo são chamados de hipotenusa e catetos. A hipotenusa sempre vai ser o lado que está apontando para o ângulo reto. Como você pode perceber aqui, o ângulo reto está aqui e ele está apontando para esse maior lado, que é chamado de hipotenusa. Os lados B e C são chamados de catetos. É muito importante lembrar que em todo triângulo retângulo funciona muito bem o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ainda observando o triângulo retângulo e os lados do triângulo retângulo, nós podemos notar o seguinte: se eu levar em conta, por exemplo, um certo ângulo alfa, tá? Então, o lado que está apontando para esse ângulo, ele é chamado de cateto oposto a alfa, certo? Se eu levar em conta, por exemplo, o ângulo θ, esse ângulo verde, ele está apontando para o lado C, e assim esse lado C será chamado de cateto oposto a θ. Mas observe o seguinte: esse lado C, ele é vizinho desse ângulo alfa. Então, ele é chamado também de cateto adjacente a alfa, porque ele é vizinho ao ângulo alfa. O lado B, note que ele é vizinho a esse ângulo θ. Então, ele também pode ser chamado de cateto adjacente a θ. E o A, que se opõe ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. No triângulo retângulo, aparecem de forma natural três razões muito especiais. São elas as razões trigonométricas, chamadas de seno, cosseno e tangente. O seno é a razão, ou seja, a divisão entre a medida do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é um número também, que é o resultado da divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Se levarmos em conta esse triângulo retângulo aqui e levarmos em conta as fórmulas apresentadas anteriormente, nós podemos perceber o seguinte: que o seno desse ângulo alfa, que é o seu cateto oposto, dividido pela sua hipotenusa, será B sobre A. Seno de alfa igual a B sobre A. O cosseno de alfa será o cateto adjacente ao alfa, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. A tangente do ângulo alfa será o cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o lado C. Mas se nós olharmos agora para esse ângulo θ, esse ângulo verde, e quisermos encontrar, por exemplo, o valor do seno de θ, nós fazemos seno de θ, é o cateto oposto a θ, que no caso é o C, dividido pela hipotenusa, que no caso é o A. Mas também nós podemos calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ, né, é o valor do cateto adjacente ao θ, que no caso é o B, dividido pela hipotenusa, que no caso é o A. A tangente de θ será o cateto oposto a θ, que no caso é o C, dividido pelo cateto adjacente ao θ, que no caso é o B. Aqui ficam algumas relações de extrema importância. Sempre que você tem a soma de dois ângulos sendo 90 graus, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares. E isso nos ensina que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Por exemplo, note aqui
que o seno de alfa é igual ao cosseno de θ. Veja também que o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Note que o ângulo alfa mais o ângulo θ é igual a 90 graus. E observe também que a tangente de alfa ela é oposta à tangente de θ. Tudo isso acontece porque a soma desses dois ângulos é 90 graus. Em outras palavras, digamos, se você considerar o ângulo 10 graus e o ângulo 80 graus, então eu posso afirmar que o seno de 10 é igual ao cosseno de 80. Posso afirmar que o cosseno de 10 é o seno de 80. E posso afirmar que a tangente de 10 é igual ao inverso da tangente de 80. Mas temos também mais duas fórmulas muito especiais, que é a fórmula que eu posso relacionar a tangente com o seno e o cosseno. Sempre a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. E também eu posso afirmar, essa é outra fórmula extremamente importante, que o quadrado do seno de um ângulo somado com o quadrado do cosseno do mesmo ângulo precisa ser sempre igual a 1. Agora nós temos aqui uma tabela muito especial, muito simples, que é a tabela dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. Então, por exemplo, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 60 é 1/2, e a tangente, por exemplo, de 30 é raiz de 3 sobre 3. E nós queremos encontrar, por exemplo, o valor de x e y nesse triângulo retângulo. Assim nós fazemos. Cateto oposto ao 30 é 4 e a hipotenusa é o x. Então, eu escrevo seno de 30 é igual ao cateto oposto de 30, que é o 4, sobre a hipotenusa, que é o x. Como o seno de 30, olhando para essa tabela, é 1/2, então eu substituo ela aqui e eu terei 4 sobre x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 1 vezes x é x, e 2 vezes 4 é 8. Para encontrarmos o valor do y, podemos, por exemplo, usarmos o cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é o x. Só que nós já encontramos o valor do x, que vale 8. E nós sabemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 8. Portanto, fazendo meios por extremos aqui, nós teremos 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3, e 2 vezes y, 2y. Esse 2 que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, eu vou ter 8 raiz de 3 dividido por 2 é igual a y. Certo? Vou escrever aqui para ficar melhor para você. 8 raiz de 3 sobre 2 igual a y. E, finalmente, 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso, nós concluímos que o y é igual a 4 raiz de 3. Y é igual a 4 raiz de 3. No caso, você pode y igual a 4 raiz de 3. Essa é a solução, o valor do y, e esse é o valor do x. Um exemplo, usando a tangente de um ângulo, por exemplo, a tangente e também o seno ou o cosseno, nós temos aqui esse triângulo, né, que o cateto oposto de 45 é o x, e o cateto adjacente de 45 é o y, e a hipotenusa é a raiz de 2. Então, eu posso, por exemplo, encontrar o x usando o seno de 45.
seno de 45 é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o raiz de 2. Da tabela anterior, nós sabemos que o seno de 45 ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, basta substituir aqui, raiz de 2 sobre 2 igual a x dividido por raiz de 2. Faço meios por extremos, 2 vezes x é 2x. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Conclusão, x é igual a 2 dividido por 2 e x é igual a 1. Então, eu descobri o valor do x, que é 1. Porém, eu posso descobrir também o valor do y usando, por exemplo, a tangente. Abrir um espaço aqui, vamos calcular a tangente de 45. Tangente, nós sabemos que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 45, nós sabemos que vale 1. Então, 1 é igual, o valor do x eu já encontrei aqui, que é 1, sobre y, meios por extremos. Então, eu vou ter que 1 vezes y é y, e 1 vezes 1 é 1. Portanto, a solução x igual a 1 e y igual a 1.